Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Encontros com Jesus. Vidas transformadas por uma palavra, um gesto, um olhar. Encontros com Jesus, segundo episódio. Os pastores de Belém. Durante séculos, antes do nascimento de Jesus, os profetas falaram da vinda do Messias, alguém muito especial, que iniciaria uma nova era. Quando chegou a altura da vinda do Messias, o anjo Gabriel apareceu a uma virgem chamada Maria, em Nazaré, no norte de Israel. Ela estava noiva de um homem chamado José. O anjo surpreendeu-a ao anunciar que ela iria ser a mãe do Messias. Explicou-lhe que ela não conceberia de José, mas do Espírito Santo. Mais tarde, um anjo do Senhor disse a José: "Não temas receber a Maria, tua mulher, porque que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Mateus 1, 20, 21. Mas antes de Jesus nascer, Maria e José tiveram que viajar de Nazaré, onde moravam, para Belém, a terra natal de José, para se recensearem, obedecendo às ordens do imperador César Augusto. Com sabedoria, chegaram a Belém atempadamente para ficarem hospedados com familiares. Mas, ao chegar, descobriram que o quarto de hóspedes já estava ocupado. Assim ficaram na parte da casa, com apenas uma divisão, onde vivia o resto da família. Ali se encontrava também a manjedoura para os animais domésticos, que estavam num plano mais baixo da casa. Ali prepararam tudo cuidadosamente para o nascimento do menino. A manjedoura foi limpa e enchida com palha fresca. Isto não era nada estranho numa casa pobre, e quando Jesus nasceu, foi envolto em panos, como era costume entre as pessoas pobres. Depois Jesus foi posto na manjedoura. Isto parece-nos estranho, mas era perfeitamente normal naquele tempo. Na noite em que Jesus nasceu, o anjo do Senhor apareceu a uns pastores que guardavam os seus rebanhos no campo. Estamos tão acostumados a ouvir que o anjo do Senhor apareceu aos pastores que perdemos facilmente o verdadeiro significado desse acontecimento. Os pastores de ovelhas naquele tempo eram marginalizados. Não tinham direitos civis nem legais. O seu testemunho não era aceite em tribunal. Eram considerados ladrões porque muitas vezes roubavam ovelhas. Também deixavam que as ovelhas pastassem em propriedade privada. Depois o trabalho deles obrigava-os a ter que tocar em ovelhas mortas, o que os tornava impuros cerimonialmente. Por essa razão eram excluídos de atividades comunitárias judaicas, tais como entrar para adorar no templo. Portanto, os pastores desprezados, párias da sociedade, não eram a espécie de pessoas que se esperaria serem visitados pelo anjo do Senhor. Mas a verdade é que o anjo lhes apareceu e a glória do Senhor os cercou do resplendor, a ponto de ficarem atemorizados. Mas o anjo disse-lhes: "Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor." Lucas 2:10. O anjo disse-lhes mais: "E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura." Lucas 2:12. Por mais incrível que pareça, estes pastores, desrespeitados pela sociedade,
e pelos religiosos, foram as primeiras pessoas que Deus convidou para ter um encontro com seu Filho Jesus. O sinal a que se referiu o anjo não era para ajudar os pastores a achar o menino recém-nascido. Numa cidade pequena, qualquer pessoa lhes diria onde estava. O sinal era sim para que entendessem que este menino recém-nascido nasceu em condições semelhantes às deles. Estava envolto em panos e deitado numa manjedoura numa casa pobre, como tinha acontecido com eles. Tudo para mostrar que veio para ser o Salvador deles, e não apenas das classes privilegiadas. O sinal era para os encorajar. Se Jesus tivesse nascido no Palácio Real em Jerusalém, os pastores nunca teriam pensado em ir visitá-lo, pois sabiam que não seriam bem-vindos. Mas este sinal levou-os a apressar-se a Belém, para encontrar aquele menino especial, porque sabiam que seriam bem-vindos. Deus ainda convida pessoas que não são dignas de salvação para conhecer este maravilhoso Salvador. Mas quando nos convida, através da mensagem do Evangelho, temos que responder de bom grado, como os pastores fizeram na noite em que Jesus nasceu. Temos que aceitar o convite. Ao chegar a Belém, os pastores encontraram o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura, como o anjo tinha dito. Que momento maravilhoso para eles! Olhando para aquele menino, entenderam que Deus não se tinha esquecido deles. Na sua graça, Deus tinha providenciado um Salvador também para eles. Não admira que depois, cheios de alegria, tivessem divulgado a palavra que lhes tinha sido dita acerca de Jesus. Não admira que as pessoas ficassem maravilhadas com o testemunho deles. Um pormenor importante. O anjo não ordenou aos pastores que se purificassem antes de ver o menino. Também nós não precisamos de nos purificar antes de irmos ter com Jesus para Ele nos salvar. Mas precisamos de entender a oportunidade que Deus nos oferece e aceitar Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Tal como os pastores, precisamos de nos apressar e ir ao encontro desse maravilhoso Salvador, porque hoje é o dia da salvação. Acabou de escutar Encontros com Jesus. uma produção da Rádio Evangélica Maranata.